Brasil e Portugal assinaram uma série de acordos de cooperação, entre eles dois que vão facilitar viagens entre os dois países. O primeiro é sobre a carteira de habilitação, que vai valer tanto aqui quanto lá. Outro é a equivalência dos ensinos fundamental e médio. Para explicar melhor como essas mudanças vão funcionar, a gente faz conexão com o Marcelo Godke, professor de Direito do INSPER. Marcelo, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão. Começando aí pela CNH. Então, significa o seguinte, que eu, brasileiro, poderei chegar em Portugal e dirigir, e se a polícia me parar, vai estar tudo certo, é isso? Olha, é isso. O turista, ele já usa a carteira brasileira na Europa, nos Estados Unidos, com muita tranquilidade. O problema todo está relacionado ao longo prazo. Tem brasileiro que muda para lá e não se preocupa em refazer a carteira localmente, né? Porque dá trabalho, é mais caro do que aqui, tem que passar por um processo novo de autoescola, por exemplo, e a pessoa acaba abandonando esse projeto e ela acaba utilizando a carteira brasileira como se ela fosse uma pessoa que estivesse lá temporariamente, entendeu? Quer dizer, então, que como turista está valendo a nossa CNH. Eu não posso, porque com esse nome Barbeiro, apesar de ser de origem portuguesa, não posso dirigir lá com o nome de Barbeiro, que eles vão botar para fora. Mas assim, qualquer pessoa que for lá hoje pode dirigir como turista, não é isso ou não? Pode. Na Europa toda, nos Estados Unidos, na Ásia, eu já aluguei carro em tudo quanto é lugar do mundo e eu cheguei à conclusão de que não há problema nenhum em usar como turista. A questão acaba sendo aí no longo prazo as pessoas que são residentes lá na Europa, que acabam usando a carteira brasileira como se ela fosse uma carteira local. Isso aí que pode dar problema e agora vai ter esse convênio que vai evitar essa necessidade de tirar uma carteira local. Marcelo, a gente sabe de muitos brasileiros que querem morar na Europa, mais precisamente em Portugal, e pensem, por exemplo, ser motorista por aplicativo, né? Isso vai facilitar, por exemplo, para o motorista profissional, aquele que pretende ganhar dinheiro sendo motorista em Portugal? Sim, porque vai incluir também, né, o motorista profissional. Então, a expectativa, pelo menos, é que se o trâmite desse acordo for andar normalmente, né, e o brasileiro que tem uma carteira no Brasil para poder conduzir, ele também vai poder fazer a mesma coisa lá em Portugal. Agora, uma vez Portugal fazendo parte da União Europeia, e a gente se acertando com Portugal, vale em toda a União Europeia ou não? Então, isso vai valer de maneira permanente em Portugal, não vai valer no resto da União Europeia, tá? Então, existe um pouco esse misticismo, por exemplo, uma pessoa que tem um visto para residir em Portugal. Então, se ela pode residir em Portugal e esse visto é um visto europeu, então ela automaticamente, por exemplo, poderia residir na Alemanha, na Itália. Não, não é assim. Ela pode residir em território português, né? Não pode simplesmente se mudar para outro país porque ela não tem autorização para isso. E aí a mesma coisa, a carteira é válida de maneira, ou melhor dizendo, vai ser válida de maneira permanente em Portugal, não em outros países. Nos outros países, essa carteira vai ser vista como uma carteira temporária também. Como a gente falou aqui, Marcelo, essa é uma das medidas, né? Uma outra é sobre a equivalência do diploma do ensino fundamental e do ensino médio. Isso vai facilitar para aquele estudante que, por exemplo, fez o fundamental aqui no Brasil, quer continuar os estudos em Portugal, porque hoje há um trâmite para isso, não é simplesmente sair aqui do ensino fundamental e chegar lá e se matricular na escola, né? É um processo um pouco mais burocrático que deve ficar mais fácil. Olha, o processo ele não é tão burocrático assim para mudar de país, tá? Existe lá um procedimento deles aceitarem a documentação que normalmente não é um problema. O que acaba facilitando é o acesso às universidades, né? Porque hoje, por exemplo, quem presta o Enem no Brasil pode submeter o Enem com uma nota para entrar numa universidade portuguesa, né? Então, o que vai acontecer é que o ensino médio, ensino fundamental, eles vão ser exatamente ou ter exatamente a mesma validade do Brasil, tá? Então, para a pessoa que quer entrar na faculdade, ela vai concorrer em um pé de maior igualdade, vamos assim dizer, com aquele português que estuda em Portugal e tem as suas credenciais obtidas lá. Bom, estudante brasileiro estudar em Portugal, salvo engano, veio da época do José Bonifácio Andrade Silva, né? Exatamente. Não só o estudante do que a gente chamaria de ensino fundamental ou médio. Morou 30 anos lá em Portugal. Perdão. Heraldo, tu pode repetir. Eu só queria te perguntar o seguinte: e o nível escolar, como é que é? É um grande problema, né? O ensino lá em Portugal, ele acaba sendo num nível um pouco melhor que o nosso. Eu conheço algumas pessoas que saíram do Brasil para fazer faculdade em Portugal
e acabaram abandonando o projeto e perceberam que é bastante difícil, tem que estudar muito, não é o nosso ritmo normal de estudo aqui. Então, teve gente que eu conheço que voltou. E não eram cursos tão difíceis como, por exemplo, engenharia, medicina, eram cursos até mais simples, como, por exemplo, direito, economia, que são vistos com muita seriedade lá em Portugal, né? Então, há um nível de exigência muito alto. E o brasileiro, às vezes, acaba, se ele vai com a mentalidade do brasileiro médio, ele acaba não conseguindo acompanhar e se formar lá. Marcelo Godk, muito obrigado por estar com a gente aqui no Conexão nesse começo de semana. Até uma próxima. Obrigado, tchau, tchau.